Um prédio do bairro Santo Antônio, região centro-sul de Belo, corre o risco de desabar por falta de manutenção. A moradora do apartamento mais prejudicado diz que o vizinho e o condomínio estão sendo negligentes. Os 3 laudos atestados por engenheiros contratados pela moradora comprovam que está visível aos olhos. Já no corredor, é possível ver as paredes tomadas por infiltração. Lá dentro do apartamento, o reboco está descascado. A corrosão dificulta até mesmo a abertura das portas. A pintura nas paredes está comprometida e os armários embutidos chegaram a desabar. É assim que a Laila vive. Segundo a jornalista, o problema foi causado por infiltrações no apartamento. Um dos engenheiros me falou, as colunas estão cheias de água também. Entendeu? Então, água em coluna, água vindo de cima. Água vindo de baixo. Gente, com peso. Os 3 engenheiros que vieram, porque precisavam ser 3 opiniões, foram unânimes em falar que é uma situação de risco, sim. O apartamento fica a 3 andares abaixo do nível da rua, no bairro Santo Agostinho, na região centro-sul de BH. Segundo a moradora, o problema é antigo e parte do prédio já veio abaixo no final da década de 70. Em 1979, esse prédio caiu, né? Foi reconstruído, em 82 nós voltamos. Deu uma melhorada. Laila contou que entre os 44 apartamentos do prédio, só o dela está nessas condições. Ela relatou que em menos de 6 anos já fez 3 reformas que custaram R$50 mil para tentar resolver o problema. Não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Eu não estou chamando a imprensa para falar do meu apartamento. Se fosse um problema meu, eu resolveria. Mas não é. E a obra é muito cara. Por causa da infiltração, a água entrou até mesmo no padrão de luz e a energia precisou ser desligada devido ao risco de curto-circuito. Repare que as chaves estão enferrujadas. Já tem quase 4 meses, gente. Procuramos este especialista em direito imobiliário que analisou o laudo de 160 páginas assinado por 2 engenheiros. O advogado garantiu que o documento comprova o risco de desabamento da estrutura. Pode acontecer sim, porque está demonstrado no laudo que o apartamento 101 e 201 estão com infiltrações gravíssimas. Infiltrações essas que estão colocando em risco a edificação, porque estão enferrujando as ferragens, né? A ferragem oxidada estoura o concreto. O advogado ressaltou outra situação que agrava ainda mais o problema e aumenta o risco do prédio desabar. O apartamento 201, ele é ocupado por um acumulador. Então tem uma pessoa que está colocando entulhos no apartamento 201, colocando bens entulhados, né, de maneira a sobrecarregar a laje. Então, o peso excessivo do 201, colocando em consideração que a laje do 201 está infiltrada, danificando o apartamento 101, isso vem agravar a situação e, logicamente, o condomínio deve tomar providências urgentes para evitar qualquer acidente mais grave. O laudo comprova que as ferragens estão oxidadas e que as paredes estão em movimentação. O documento concluiu que a perda gradual de resistência de materiais a médio prazo pode acarretar em deformações estruturais irreversíveis. Nós procuramos a empresa responsável pela administração do condomínio, mas nenhum representante quis gravar a entrevista. A administradora informou que reconhece a gravidade da situação e que já solicitou um laudo da estrutura. A moradora disse que entrou na justiça, já que ninguém quer arcar com a reforma para resolver o problema. Eu entro em contato com o síndico profissional que eles colocaram depois, ninguém quis pegar o cargo, óbvio, né? Eles não me dão nenhum tipo de resposta, eles não falam nada. Para o especialista, a conta tem que ser dividida entre os moradores dos 2 apartamentos e o condomínio. Porque os prédios caem, que as pessoas não tomam providência, nenhum edifício cai da noite para o dia. Há uma situação de negligência, de despreocupação, uma postura, às vezes, de deixar por conta do síndico, por conta do outro, e aquela ideia de não querer gastar. Então, quanto mais tempo demorar a tomar providência, maior o risco para toda a coletividade daquele prédio. A administradora do condomínio informou que vai fazer a reforma das redes hidráulica e elétrica de acordo com o que pede o laudo
e que vai discutir na Justiça o ressarcimento dos valores das obras. A empresa disse também que ofereceu um apartamento no mesmo prédio para a Laila, até que o problema seja resolvido.